Olá, tudo bem? Eu sou o João Paulo, professor de História, e hoje nós vamos trabalhar com a pré-história americana. Existem duas teorias sobre a ocupação da América como um todo. A primeira teoria é a que trata do Estreito de Bering, onde lá em cima, lá perto do Alasca, civilizações asiáticas vieram para a América pela proximidade do território, e aí começaram a ocupar a região Canadá, Estados Unidos, México, e aí essas civilizações foram descendo e ocupando a região da América do Sul. Uma outra teoria, que é uma teoria mais brasileira, é a teoria Danielle de Guidon, que é uma brasileira de origem francesa, que ela descobriu em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, fósseis de antigas civilizações que datam de períodos muito anteriores a teorias, por exemplo, como a do Estreito de Bering, ou teorias de ocupação via Pacífico, que civilizações vieram de jangada e assim por diante para ocupar ali a costa do Pacífico. Então essas são as duas teorias principais. A teoria fala do Estreito de Bering e a teoria Danielle de Guidon, que é uma teoria mais brasileira, mais comum nos estudos relacionados ao Brasil. Um ponto interessante que nós temos que entender é o período paleolítico. O período paleolítico é a mesma coisa na Europa? É a mesma coisa na Ásia, na África, na América? Sim. O que é o período paleolítico? Ele data no período que até mais ou menos 10.000 a.C. É o período da Idade da Pedra Lascada. Por que pedra lascada? Porque a pedra era a maneira como eles utilizavam, era o seu utensílio. Não era uma pedra polida, era uma pedra mais quebrada, mais lascada. Nesse período, as sociedades eram exclusivamente nômades e coletivistas. E aí, nós vamos, com o passar dos anos, dos séculos, vamos chegar a uma revolução agrária, uma revolução em que nós vamos começar a ter a presença uma presença de plantações, assim por diante. Esse fato vai trazer a questão do surgimento do período neolítico, que é a idade da pedra polida, onde o homem já começou a trabalhar a pedra, já começou a trabalhar os seus utensílios, os seus materiais, certo? E aí, por conta disso, nós vamos ter o surgimento da agricultura. Vai começar uma produção de gêneros agrícolas muito maior do que você tinha nesse período, em que era praticamente só coletivista. Ia lá, colhia da árvore e pronto, certo? E, posteriormente, ao longo da evolução, nós vamos chegar à idade dos metais, que vai começar a dar origem ao que nós temos hoje, ao que nós vivemos hoje e ao que foi lá no passado. Então, o período neolítico vai chegar da pedra polida até a idade dos metais. Um ponto interessante que nós temos que entender é a relação da sedentarização. Por que era tão importante? Porque foi com a sedentarização que começou a surgir a noção de propriedade privada. As populações nômades começaram a se fixar numa determinada região e essa fixação nessa determinada região começaram a surgir propriedades, começaram a surgir clãs, tribos, pessoas que viviam juntas por conta de uma determinada situação. E aí nós vamos ter o surgimento da noção de Estado, juntamente com a propriedade privada. Então, o ponto interessante da sedentarização na história da América é que nós vamos ter o surgimento da propriedade privada e começar a surgir a noção de Estado. Essa noção de Estado e de propriedade privada é importante para nós entendermos as outras civilizações, as civilizações que já desenvolveram essa questão e desenvolveram posteriormente escrita, desenvolveram questões relacionadas à religião, que é o caso, por exemplo, de astecas, é o caso dos maias, dos incas, dos olmecas e até dos índios brasileiros, que muitos deles já trabalhavam até com a noção de propriedade privada e noção de Estado. Certo? Muito obrigado pela atenção.